Ora, seja muito bem-vindo ao Desejo Imediato desta semana. Como sabe, o Desejo Imediato é um programa criado no canal A Cor do Dinheiro e pensado para corrigir cabeças. Esta senhora é a pessoa ideal, é a psicóloga clínica Alexandra Nunes e no programa desta semana vamos falar sobre adolescência. E ela já vai explicar porquê. Bem, mas antes disso, quero lembrar duas coisas. Em primeiro lugar, o programa tem um mail dedicado, que dá pelo nome de desejoimediato@gmail.com, e por outro lado, este canal tem uma parceria com a Prozis. Bom, chegados aqui, vou pedir a Alexandra Nunes para explicar porque é que escolheu a adolescência. Bem, eu escolhi aqui o tema da adolescência, também na sequência do último programa sobre as questões da escola, do secundário, da entrada para a faculdade, e também pelo facto de termos aqui a adolescência como uma fase da vida que faz parte do nosso desenvolvimento e, portanto, acaba por ter as suas e uma particularidades. Fase que pode ser difícil se nós não soubermos lidar com elas. Pode. Primeiro ponto, já percebeu que o programa é para os pais, Sim, é barra para educadores. Não Exatamente. é? Sim. E porquê é que pensaste em dirigir o programa para estas pessoas, Alexandre? Pensei porque, lá está, a adolescência acaba por ser aqui uma fase com as suas particularidades, um pouco mais difíceis ou mais desafiantes, na medida em que é uma altura de grande preocupação por parte dos cuidadores em determinadas temáticas que os seus filhos possam estar aqui a passar. E eu presumo que uma parte destas pessoas que recorrem a ti por causa da adolescência é precisamente por causa do aparecimento deste tipo de problemas. Problemas, sim. No relacionamento com os filhos. Sim, portanto, aquilo que acaba por acontecer é os pais ficarem com alguma preocupação a nível de algum isolamento, em querer estar muito no quarto, em poder haver aqui alguns momentos de alguma tristeza que os pais possam sentir e que não conseguem compreender muito bem o que é que os possa estar a passar. Às vezes uma preocupação também muito extrema com as questões da escola, que também acaba por preocupar, porque no fundo sentem que os filhos não fazem mais nada para além de estudarem e principalmente com um lado muito mais obsessivo. Para não generalizarmos, vamos tentar circunscrever o problema. Isto tem muito a ver com uma transição de idades, ou seja, Sim. com uma mudança que é acompanhada de uma mudança hormonal. Sim, certo? também. E é isto que provoca a maior parte das transformações e começam aqui, como é que eu lido com isto? Sim, e depois no fundo acaba por ser aqui uma fase que cada vez mais é estendida e alargada, quer para um lado, quer para o outro. Ou seja, quer dizer que hoje em dia os adolescentes acabam por perpetuar muito mais a sua idade de estarem dependentes dos pais. O que estás a dizer é que a adolescência alargou para um lado e para o outro, sim. E, bem, portanto, é capaz de ter uma certa razão, quando na minha geração o dia realmente está muito comprimido. Sim, exatamente. E porquê é que isso acontece hoje em dia? Sim, precisamente porque, regra geral, os jovens acabam por ir para a faculdade ou acabam por ter estudos mais estendidos no tempo, não é? Logo uma maior dependência. Dos pais. Sim. Por outro lado, também. Faremos um programa sobre isso um dia. Por outro lado, acaba também por ter o lado de aos 13 anos, muitas vezes, quererem já ir sair. Né? E pedirem para ir... Quero ir ali àquele bar ou àquele café com a amiga não sei quantos, ou com os amigos não sei... Sim, portanto também acabou por começar mais cedo, né? Que era uma coisa que não acontecia... Por acaso colocas aí uma questão interessante, que ainda há dias uma amiga minha me dizia assim, já viste a minha filha, que tem para aí, acabou de fazer 12 anos, estava-me a dizer que queria ir passar a tarde com uma amiga para o café não sei quantos, a 3 km de casa, e ia de bicicleta sozinha, dizia ela. Sim, os sociólogos e os antropólogos falam efetivamente nesta extensão, não é? Em relação aqui à adolescência. E isso cria problemas? Não cria problemas, lá está. A adolescência acaba por ter esse lado mais também com as suas particularidades, e aquilo que muitas vezes acontece é algumas dicotomias Sim. em determinados comportamentos, porque ao mesmo tempo os adolescentes querem muito a sua independência, autonomia, querem começar a sair mais cedo, querem estar com os amigos, acabam por rejeitar aqui, entre aspas, um pouco os pais, que é deixa-me aqui na esquina e não me leves à escola, não dou beijinho. Não querem aparecer a frente dos colegas a despedirem-se dos pais, a dar um abraço, um beijinho, sim, não é? Sim. Por outro lado,
são de facto para eles, embora às vezes não parecendo, as figuras de referência. E as figuras que de alguma forma eles recorrem sempre que há algum Por problema. acaso é um conselho importante a dar aos pais, é que não se assustem com estas coisas. Parece que isto já se passou com os meus filhos, por exemplo, sobretudo com a minha Sim. filha mais velha, aquela coisa de estar muito ligada a mim e de repente parece estar afastadíssima, não liga nenhuma, olha o que tu dizes entrar aqui e sai aqui Sim. e não sei o quê, Sim. mas de facto nós continuamos a ser os pilares na vida Os deles. pilares na vida É bom não deles, esquecer sim, isso. sim. E é importante que isso fique, portanto, de alguma forma retido e que eles estão sempre e precisam de facto dessas pessoas, desses pilares e de sentirem que eles podem contar com vocês. E, portanto, é Alexandra, importante. não sei qual é a tua experiência, mas aquilo que eu vejo dos meus amigos e até das pessoas conhecidas, às vezes dizem-me assim, meus filhos agora diz que não sei o quê, não precisam do meu conselho para nada, que já sabem pensar e que já são crescidos. Olha, eu deixo-os andar. Ou seja, amo. Sim. Isto também é mau. Sim. Não é? Sim, para já, porque e aqui tendo em conta, porque às vezes nestas alturas os pais querem começar a falar, e nomeadamente a comunicar, quando de facto não houve uma comunicação bem estabelecida lá mais atrás Explica lá no isso tempo. bem, explica lá isso bem. Ou seja, a comunicação acontece de uma forma muito precoce logo na ligação de mãe-bebê. E, portanto, o bebê acaba por começar ali a palpear as primeiras, o chamado meio espanhol, né? E muito antes, e há ali uma relação de comunicação quando o bebê começa e a mãe diz, meu bebê. Portanto, há aqui uma certa contingência que é necessária. Mas depois perde-se mais tarde, no processo de crescimento. Pronto, que não deveria efetivamente acontecer, não é? Mas que aqui se dá um vínculo nesta comunicação e há aqui o parar para ouvir este bebê e depois a mãe é contingente à iniciativa dele. Na evolução, não é? E com o passar do tempo, passando para a criança e para o adolescente, esta comunicação do eu tenho que escutar para depois me pronunciar, Sim. é de facto importante. E muitas vezes os filhos acabam por estar aqui a partilhar determinadas coisas e os pais podem ter aqui alguma tendência de desvalorizar aquilo que eles possam estar a dizer, seja ao nível das relações amorosas, seja ao nível de relações interpessoais, que é, os cuidadores já sabem quase ou antevêm o que é que os filhos vão dizer. Então há uma certa desvalorização. Nomeadamente quando chegam à puberdade e isso tudo. Ou seja, em determinados temas, não é? Exemplo. Sexualidade, por exemplo. Também, não é? O facto de eles, por exemplo, na adolescência, os primeiros amores são os primeiros amores e todos nós que já passámos pela adolescência e aquilo que eu também quero referenciar aqui, fazendo um parênteses, é que todos nós temos a mais-valia de já ter passado por aquela fase. Sim. E, portanto, é importante que nós possamos nos colocar no papel deles de como gostaríamos de ter sido ouvidos e Deixa-me dar exemplos que eu acho que isto é importante altura. para situar os espectadores. Eu recentemente estava com um casal amigo meu em que estavam a comentar, na presença do miúdo, a primeira paixão dele e não sei das quantas, e depois via-se o pai e diz assim, já te expliquei que isto aqui é para esquecer, que depois isto não se faz. Pronto, que era isso que eu ia dizer, não é? E, portanto, muitas vezes aquilo que acaba por acontecer é, nós sabemos que, de facto, aquilo não é o amor para a vida, mas para eles, naquele momento é importante, é amor para a vida. E é importante dar esse significado, ou seja, não desvalorizar, porque, de certa forma, aquilo que eles percebem é que há alguma indiferença do cuidador naquilo que está a ser vivido. Então isto aqui é coisa tão importante para mim, aquela miúda é uma coisa espetacular, Sim. e estão para aqui a desvalorizar este sentimento. Sim. Mas que porra, não é? Claro. E isso é importante que eles percebam que vocês compreendem, estão com eles e dar de alguma forma algum tipo de apoio que eles possam estar a querer ter da vossa parte, não é? E poder ser contingente de facto aqui a Mas agora como é que numa situação desta se introduz aquela questão que é, bem, mas eu também não lhe posso dizer para não exagerar e pensar que se alguma coisa acontecer isto é o fim do mundo, ou seja, dar-lhe aquele cheirinho de atenção, isto, se acontecer alguma coisa, algum problema, isto não é o fim da tua vida. Como é que tu consegues transmitir isto sem desvalorizar propriamente o sentimento? Sim, para já, de alguma forma, quando isso acontece e havendo essa partilha, há de facto aqui a noção de que isso é intenso agora, está a ser vivido, é bom que vivas isso, mas que de alguma forma haja também a capacidade de transmitir que há uma outra vida
Sim. não é? E que a codependência relacional não é uma coisa de facto também positiva. E isso não é? leva-nos a outro plano, porque tu dizes, quando preparámos o programa, tu falavas num estudo muito Sim, recente que sim. trata estes problemas. Sim, Queres exatamente, concretizar? sim. Houve um estudo da UMAR que fez em 2020 com 5.000 adolescentes na casa de idade média dos 15 anos, onde na realidade aquilo que existe no namoro de facto é alguma violência, Não é saudável. não tanto física, mas ao nível efetivamente psicológico. Por exemplo, dá aí exemplo. Exemplos da roupa, em que por vezes os Estás namorados nem é tanto por aí, Então. ou também, mas o lado de não quero ou não gosto que vistas essa saia, ou esse tem mais a ver Essa com é um lado de demasiado castração. curta, a blusa Sim, demonstra demasiadas sim, mamas e sim, coisas sim. desse Ou género. eventualmente a nível relacional com os amigos, não quero que estejas com aquela pessoa, mas estás a dar com o teu amigo do mesmo, portanto, de um sexo, de um género oposto, e que de alguma forma há ali algum ciúme e há uma castração de se poder estar. Alexandra, os pais percebem quando isto começa a acontecer ou passa-lhes muitas vezes ao lado? Não, nem muitas vezes os intervenientes do namoro percebem. Pronto. E, portanto, isso de alguma forma, E qual é o por conselho que tu si dás? só, se dentro do próprio relacionamento não há uma percepção, não é? No outro dia estava com uma jovem em sessão terapêutica e ela falava-me efetivamente disso, não é? Que até uma determinada altura ela achou que aquilo que o namorado fazia com ela era normal. Era normal. Porque também há aqui uma questão, Camilo, que é tudo o que seja um abuso físico, quer queiramos, quer não, há uma maior possibilidade da pessoa do jovem estar muito mais alerta, porque também é muito mais fomentado pelos próprios mídia, não é? Tudo o que seja um pouco à parte é esquecido. Pronto. E isso também, de facto, é muito importante ter em conta, porque muitas vezes eles não têm essa percepção. Não é? E então, só para concluir, esta jovem dizia-me efetivamente isso, que até uma determinada altura achava que aquilo era normal, e aquilo era a roupa, o não poder estar com amigos, ela ter combinado com amigos e ela dizer, hoje eu não consegui ter com eles, e ele, yes! E ela achar que aquilo não era normal, portanto, começar a haver aqui, de certa forma, um despertar. E isto, de alguma forma, se eles próprios não percepcionam, também não vão partilhar. Pronto. E também é preciso ter aqui em conta pais e cuidadores, que é, se a tal comunicação não foi feita previamente, o entrar de uma forma muito abrupta para que se tenha que obter aqui alguma informação deles, porque se percebe que não se está, que eles não estão bem, fecha-se ainda mais. Fecha-se mais. Pronto. Bom, eu guardei para o preciso final ter uma questão que ainda não trataste, a sexualidade. Porque no fim de contas estamos a falar de uma transição, de uma idade da meninice para a adolescência. Sim. E há uma alteração hormonal aqui. Os pais às vezes não sabem lidar com isto. Sim, não sabem, porque no fundo também é toda uma preocupação que está subjacente a isto, nomeadamente a nível da gravidez, nomeadamente em relação às infecções sexualmente transmissíveis, e portanto há aqui já um pânico que os pais acabam por ter e que muitas vezes acaba por ser por si só um tema já introduzido de uma forma um bocadinho mais ou castradora, ou de certa forma aqui um bocadinho de uma forma mais intensa que os fecha. Pronto. Então aqui de facto é importante perceber que a sexualidade é algo que existe e que a sexualidade, é muito importante aqui referenciar, não é propriamente sexo, não é propriamente relações sexuais. A sexualidade existe, é uma forma de comunicação, a exploração do corpo numa fase precoce é completamente normal e necessária. Primeiro, uma exploração consigo própria, né? Consigo próprio, o próprio bebê e a própria criança acaba por ter normalmente essa exploração do próprio corpo, e se dá prazer, eles continuam. A cabeça, efetivamente, dos cuidadores é que já está mais à frente, né? E que acaba por criar esse tipo de ideias erróneas. E qual é o conselho para os pais? Sim, o conselho efetivamente é perceber que aquilo se trata de uma criança, nomeadamente, ou de um bebê, que aquilo é natural e que de alguma forma é
tudo aquilo que já faz parte do sexo e das relações sexuais, que já está na cabeça do adulto e que nada daquilo que está ali a acontecer faz parte de alguma anormalidade e, portanto, é preciso ter atenção a isso. Eu cheguei às vezes a ter situações, e é óbvio que aqui o que é importante é nós também profissionais podermos ajudar de facto os pais nesse sentido, em que a criança tinha ali uns 3 aninhos e ela gostava de se encostar aos bicos das mesas e a mãe dizia, preocupada, que ela está-se a masturbar, não é? E de todos, ela arranjou ali um modo de prazer, claro. não é? E que para ela era uma forma também de poder se agradar. Muito bem, olha, foi o programa sobre adolescência, os problemas e sobretudo como evitar que esses problemas se traduzem em verdadeiros problemas. Alexandra, nós estamos um bocado atrasados nos da resposta a alguns e-mails, nomeadamente dirigidos à doutora Maria do Céu Santo, mas nós prometemos que vamos resolver brevemente este assunto. Já sabe que você pode escrever para desejoimediato@gmail.com e também já sabe que eu desafiei a Alexandra para fazermos um programa só sobre a adolescência tardia, a italiana, que é meninos e meninas ficam em casa até aos 20 e tal, aos 30 anos. Sim, Vamos falar sobre isso no próximo programa. Foi o Desejo Imediato desta semana. Fique bem, tenha um grande fim de semana e já sabe que na segunda-feira às 8 da manhã você estará aqui a levar comigo no programa matinal A Cor do Dinheiro. Alexandra, muito obrigado. Muito obrigada. E até daqui a 2 semanas. Adeus. Fique bem.